सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च स्नभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वेत्तात्यहं प्रणतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोपवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलम्बित भुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दीपरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी तवामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजस्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jesham sa esha Bhagavan Dayed Ananta Sarvatmanasya Padam Yadi Nirvalikam Te Dustaram Atitaranti Chadeva Mayam No Mamahumiti Sasigala Bhakshi Jesham sa esha Bhagavan Dayed Ananta Sarvana Nejesham sa esha Bhagavan Sarvatmanasya Padam Nirvalikam Te dustaram atitaranchita deva mayam no mamahumiti sasigala bhakshe. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada e Paramahamsa Jagadguru de Sikkim. O mundo inteiro, gradualmente, tem se afastado cada vez mais da verdade absoluta. Eles estão indo tão longe da verdade absoluta, que se nós falamos sobre a verdade absoluta diante deles, eles sentem medo, eles ficam nervosos. Por que esse tipo de conversa está acontecendo? Eles dizem. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru de Sikkim. O mundo inteiro está gradualmente se afastando cada vez mais longe da verdade absoluta. Eles estão indo tão longe da verdade absoluta que diante deles, se nós quisermos falar sobre essa mesma verdade, eles vão se sentir nervosos, eles vão sentir medo. Por que eles estão falando dessas coisas? Por que não vão falar de coisas boas, coisas agradáveis? Existe uma grande confusão pelo mundo afora. E é o maior de todos os problemas no mundo inteiro. Em quem acreditar? Em quem seguir? Quem não seguir? Porque ele fala, não siga aquele. E aquele outro fala, não siga aquele outro. Então, aqueles que estão contra Gurudeva, ao verdadeiro Guru Tattva, eles fazem um time. Eles fazem uma associação para ir contra o Guru Pada Padma, para fazer qualquer coisa contra o verdadeiro Vaishnava. A verdade absoluta está aí diante de todos. Todos podem vê-la, mas ao mesmo tempo não conseguem enxergar. Ela está aberta a todos. Todos poderiam observá-la. Olhar para o céu infinito, para os oceanos, pelas estrelas, pelos planetas, pelas pessoas que morrem, as pessoas que nascem sucessivamente. Mas todos estão cegos. Se você não for cego, você vê com facilidade. Mas você está cego. Mayadevi, ela cria uma magia. Então, para que você não consiga enxergar a verdade absoluta, para que você não consiga enxergar o Guru Tattva. Dessa maneira, no Bhagavatam está escrito: eles estão olhando, mas não estão enxergando. Eles estão observando, mas mesmo assim não veem. Se você estiver olhando sem o apoio do Tattva, sem a base das verdades transcendentais, sua visão precisa ser sustentada pelo Guru Pada Padma, pelo Vaishnava dos pés de lótus. Você vai ver que tudo é Guru. Em qualquer lugar que você olhe, tudo é Guru. E somente então você pode realizar o que de fato significa Guru Tattva. Alguém pergunta, como nós podemos alcançar o Senhor Supremo? Você poderia nos explicar? Prabhupada riu.
Se você não consegue realizar Guru Tattva, como é que você quer realizar, encontrar o Senhor Supremo? Hein? Seria um jogo de crianças? Respondeu Prabhupada. Quando você não pode realizar o Guru Tattva, como é que você poderia realizar Krishna? 2 dias atrás, alguns devotos da Sri Chaitanya Gaudiya Mata, talvez sejam discípulos de Bhaktibala Bhattirtha Goswami, escreveram uma carta em Bengali para ela, colocando perguntas muito interessantes. Ele perguntou, Maharaj, na época do Harinama, quando nós tomamos Harinama, nós devemos, quando cantamos os santos nomes, nós temos que pensar Virada, Govinda, Gopinata, as deidades estabelecidas pelos Goswamis. É isso que nós temos que pensar? Ou nós podemos nos concentrar nos pés de lótus de alguma deidade que esteja no templo? Eles perguntaram. E eu dei uma resposta aberta para todos, para que todos possam aprender. É uma pergunta tola. Se nós realizamos que Guru Tattva é um objeto auto-manifesto, uma verdade auto-manifesta. Guru Tattva é uma verdade auto-manifesta. O Bhagavad Tattva também. Guru Tattva e Bhagavad Tattva, a verdade sobre a devoção e a verdade sobre o Guru são a mesma coisa. Porque o Guru também significa Dhamma, Nama do Senhor Supremo. Toda a sua parafernália, todos os seus passatempos, seus bhaktas, tudo isso é um único tattva. Não deve haver uma atitude divisiva, uma parcialidade, algum tipo de dúvida nisso. Porque a deidade estabelecida pelo Guru Pada Padma, por Srila Prabhupada, por Bhaktivinoda Thakura, eu poderia dizer, não, é mais prático pensar em Radha Govinda lá em Jaipura. Isso é uma grande ofensa. Isso é uma grande ofensa. Uma ofensa tamanha que nunca será perdoada. Você vai pensar que o Guru, o nosso Guru Varga, sejam menos importantes do que Sanatana Rupa. Algum acharya internacional me escreveu muito tempo atrás, mas agora foi exposto. Que Rupa Goswami é um Nitya Parshad de Gauranga. Sanatana não. Sanatana é Sadhana Siddha. Eu dei risada. Mesmo uma criança de 5 anos, da Gaudiya Mas, que recebeu uma verdadeira associação com o sadhu, uma satsanga, poderia realizar Sanatana Goswami, é o Guru de Rupa Goswami. Como que o Guru é uma alma caída e ele alcança uma posição? O discípulo é um Nityasiddha. Vocês vejam como eles querem manipular a misericórdia de Prabhupada. Os tolos deveriam perecer. Esse mundo é um mundo de tolos. Deixe que eles pereçam, porque ninguém quer escutar. Ninguém está interessado em escutar. Eles estão cometendo ofensas aos pés de lótus do nosso Guru Varga. Eles se sentem confortáveis porque eles têm dinheiro e posição, que é algo que deveria ser comparado a fezes e a urina. Essa é a condição. Agora o mundo inteiro está confuso. Uma confusão extraordinária. Eles não conseguem entender quem seguir, quem não seguir. Ele tem grande pratista, ele tem uma grande instituição, então a gente pode confiar nele. Essa é a confusão que fazem. Nós não devemos ter fé em Gorakshara Das Babaji Maharaj, porque não tinha pratista, não tinha posição nenhuma. Quem que vai escutá-lo? É? Quem que ia escutá-lo? Quem? Quem comprava diamantes que custam milhões e milhões de rupias?
Ali existe uma loja que mostra esses diamantes. Quem que compra isso? Um colar que custa 50 milhões. Quem que compra isso? É muito raro, não? Mas no mercado todo mundo vai lá e fala, eu quero sal, eu quero tamarindo. Não, eu quero cúrcuma. Mas numa loja cara, poucas pessoas entram. Quem ia escutar Bhaktivinoda Thakura? Quando Bhaktivinoda Thakura costumava dar Harikatha, ali do outro lado do rio, até os semideuses vinham escutar. O Senhor estava muito interessado em escutar o que meu Thakura está falando. Gaura Gadadara. Mas ninguém ia lá ouvir. Somente Krishnadas Baba. E às vezes Gaureshwaradas Babaji Maharaj ia escutar também. Ele ficava ali, embaixo de um Bhajana Kutir, eles iam escutar, embaixo de um telhado de folhas. Nosso Parvat Maharaj, que nasceu aqui no Dhamma, costumava escutar o Chaitanya Bhagavatam ali. Mas era muito raro, 3 ou 4 pessoas. Bhaktivinoda Thakur sentava ali no altar e fechava os olhos e explicava. Às vezes ninguém ia. Bhaktivinoda Thakur ia lá, o Prabhupada como seu discípulo, sentado no chão. E Bhaktivinoda Thakur fechava os olhos e dava Harikatha. Mas poucas pessoas iam, era raríssimo, porque o Harikatha é tão raro que ninguém pode realizar o que é o Harikatha. Este é o Harikatha. As pessoas vão para o lugar errado. Então eu deixo então que o mundo inteiro pereça. Deixe que eles pereçam. Eu estou sacrificando todo o meu sangue, eu não vou parar de fazer isso, mas mesmo assim, eu deixo que eles cometam suicídio espiritual. Eu não tenho nada a ver com isso. Em algum dia, em alguma vida, eles vão entender. Você observa o mundo inteiro. É instável. Você não está vendo isso? Está todo mundo morrendo? Você não está vendo? Você está vendo. Às vezes ele me informou, oh, Maharaj, 2 Vaishnavas se foram. 2 Maharaj se foram. Todo mundo se vai, eu também vou. Quem vai ficar aqui? Mas as pessoas que estão interpretando falsamente o papel de acharyas, eles não têm nem essa cognição. Eles não sabem que a vida é instável. Eles não têm essa compreensão. E Prabhupada diria, como é que eles podem dar Harikatha? Como é que a gente pode esperar que Harikatha venha da boca dessas pessoas? Eles estão complotando de maneira impressionante, como uma conspiração. O governo do Nepal, a América manda uma mulher muito bonita para fazer amizade com o rei do Nepal. E eles se casam. Mas ela é um agente de uma agência secreta, ninguém sabe. Ela quebra todo o sistema político lá. Isso acontece no nosso âmbito devocional também. Quem vai chutar quem vai tomar a cadeira de Ravana? Essa é uma competição em busca de dinheiro. Eles não podem provar que eles precisam de algo concreto. Todos eles precisam de dinheiro. Então, algo básico, o que está na base de tudo isso é o dinheiro para eles. Prabhupada dizia, eles fazem esses planos. Se nós quisermos, Prabhupada dizia, se nós quisermos adorar garlandas aos pés de Latikamsa, com essa concepção, ele é tio de Krishna. Ele é o tio materno de Krishna, nós temos que adorá-lo. Ele é o tio, nós temos que adorá-lo. Prabhupada dizer que com esse tipo de concepção, se nós corremos como cegos, sem nenhum tipo de realização, o que você acha que você vai alcançar? Se você vai seguir uma alma condicionada como seu guru, se vocês vão aceitar uma alma condicionada, sem idealismo, sem ideal nenhum.
Então o que você vai obter na sua vida? Nada. Você não pode esperar obter nada. Prabhupada disse, se alguém quiser adorar Kamsa com guirlandas, dar flores aos seus pés, com grande respeito, o que essa pessoa vai receber? A mesma coisa que a pessoa vai receber adorando um falso acharya, isso ou aquele. Eles são todos iguais a Kamsa. Externamente, eles têm algum tipo de conexão com a Sarasvati Gaudiya Mata, com Prabhupada, com Bhaktivinoda Thakur, mas de fato, realmente não. Eu poderia dizer isso solenemente. Quanta certeza eu tenho. Que um grande médico ayurvédico, só tocando o seu pulso, ele sabe dizer que doenças você tem. Uma vez um médico era famoso no mundo inteiro. O nome dele era Vidanchandurai. Ele costumava seguir uma técnica nova, desconhecida, ninguém conhecia. Uma menina, ela só tossia. E o pai estava muito preocupado. Todos os médicos falharam. Finalmente eles foram até ele, por favor. Eu sei que você não tem tempo. Você é um médico renomado no mundo inteiro. Por favor, venha até minha casa. Minha filha está deitada na cama. E ele foi e não foi por dinheiro. Até um doutor material não está agindo por dinheiro, mas os falsos sadhus, os falsos acharyas fazem tudo por dinheiro. Essa é a nossa condição. Então ele veio, cadê sua filha? Ela está no andar de cima. Ele começou a subir. E desceu. Desceu rápido. Por quê? Você não foi ver minha filha? Não precisa checar. Ela não está com tuberculose, ele disse. Na verdade, a vaca, ela está tomando leite de uma vaca. Cheque essa vaca. Ele nem olhou. Só pela tosse da menina. Ele entendeu. Quem estava doente era a vaca que dava leite para a menina. Uma vez um varredor de rua que ele saiu de dentro do palácio, ele desenvolveu algum tipo de doença. E ele observou e falou, você tem que ir para o médico, caso contrário você vai morrer. Um homem com uma grande dor de cabeça. Aí uma senhora veio e o médico disse, você tem que mudar a sua posição de dormir. Suponha que você está dormindo, você tem que trocar a cabeça para o outro lado. Depois de realizar que ela estava com a cabeça para o norte. Isso dá dor de cabeça. Um homem veio com dor de cabeça, talvez ele tivesse com câncer, ele falou, vá para o mercado e pega um catalo. Como é que fala em inglês? É como jackfruit. A jaca. Abra a jaca. Coloque dois pedaços de jaca na orelha. Por quê? Como assim? Como que eu vou comprar uma jaca no mercado? Eu vim até você, me dê um remédio, não faça isso que eu estou falando. Ele botou 2 jacas aqui. E as formigas saíram de dentro da orelha dele. Ele estava com a cabeça cheia de formigas. Não precisava de remédio. Esse tipo de médico, como Kennedy, que foi voar de avião. Eu vou explicar esse ponto. Porque como nós somos caídos para fazer uma comparação. Então, John F. Kennedy, ele falou para o médico, por favor, cheque o que eu tenho. Nenhum médico está sabendo que doença que eu tenho. Ele estava vendo esses sintomas. Ele deu um tablete. Um tablete custava 12 centavos. 10 ou 20 centavos. Ele não tem nada.
E depois disso, acabou. A doença acabou. E Kennedy disse, que benefício eu posso dar para o senhor? Como eu posso lhe pagar? O que eu posso lhe dar? Milhões de dólares. O médico riu, não, eu não preciso. O meu país, a Índia, é muito pobre. Estou falando de que aconteceu muito tempo atrás. 50, 70 anos atrás. Ele disse, meu país, a Índia, é muito pobre. Se você puder ajudar o meu país, aí eu ficaria muito feliz. Vejam, ele é um médico. Ele era como um mendigo. Ele vendia jornais na rua e mantinha seus estudos fazendo isso. Ele tinha esse tipo de caráter. E nós estamos perdendo todo o nosso caráter. Eu não queria falar esse tipo de coisas, mas eu sou forçado para fazer uma comparação de quanto nós somos caídos. Então, nós vamos adorar aqueles que são iguais a Kamsa, como os líderes espirituais como acharyas, eles são como Kamsa. Eles não têm conexão com a Gaudiya Mata, de fato, nenhuma conexão. Nenhuma conexão com o Prabhupada. Guru Tattva is most important thing. De qualquer maneira, Guru Tattva é a coisa mais importante. Bhagavad Tattva e Guru Tattva não são diferentes, são a mesma coisa. Se você não puder realizar Guru Tattva, você vai falhar. Você vai ter uma concepção material sobre o Guru Tattva. O Guru não é um homem material que pode sentar diante de você. O Guru só tem influência se você tem fé. Eu escrevi essa carta em Bengali. Respondi aquela carta. Se você tem fé no Guru Varga, se você tem 100% fé no Guru Varga, então como é que você poderia fazer esse tipo de pergunta diante de mim? Você pode se concentrar em Radha Govinda, Radha Gopinath ou na deidade do templo que foi instalada pelo seu Guru. Você devia pensar, Gurudeva é Bhagavan Balarama e a deidade lá é a mesma. Que pergunta? Sim, uma pergunta pode surgir, e eu respondi. Ramanujacharya uma vez disse que a deidade é instalada pelos devotos mais elevados, pelos Mahaparamahamsas. Nós podemos prestar reverências. Essas deidades que não foram instaladas por nenhum Mahapurusha, por nenhum Paramahamsa. Nós não devemos prestar reverências. Nós podemos até fazer alguma reverência, mas não é real, não existe um real significado. A mesma coisa com a Shiva Linga. Se foi instalada por uma pessoa sem coração, por um Pakhandi, por um materialista, você não deveria prestar reverências por um Smarta Brahmana. Ramanujacharya quis explicar isso sobre as regras do caminho de Vaidhi Marga e Vaidhi Bhakti. Mas Ramanujacharya disse que existem deidades que foram instaladas por grandes personalidades muito tempo atrás. Agora, no momento presente, eles estão no templo fazendo coisas inúteis, adorando o dando Harikata. Eles estão sujos, entrando no templo, todos sujos. Eles estão torturando as deidades. Então, nesse caso, a deidade abandona a vida dentro da deidade, se vai. Krishna vai embora de dentro daquela deidade. Krishna vai embora, pode ir embora. Então, um dia, um grande Mahabhagavata às vezes presta reverências aos pés de lótus daquela deidade. Chama-se Pranapratishta. No momento da inspiração, existe um método que é muito grande. Existe um livro que fala sobre isso. Por que nós podemos usar 108 voltas na Jaconala? Estou escrevendo sobre isso, sobre qual é a razão. Por que a gente faz a Chamana? Qual é o significado? Tudo isso. Mas eu não tenho tempo para terminar esse livro. Todo tempo as pessoas me ocupam com outro tipo de seva também. Então, dessa maneira, a instalação da deidade chama-se Pranapratishta. Mas
os demônios que moram no templo, eles fazem lixo, eles não têm caráter e a deidade pode ir embora nesse caso. O prana, a vida, Bhagavan, sai de dentro da deidade e vai embora. Ramanujacharya disse, porém, se um Mahabhagavata presta reverências para essa deidade, que não está mais ali, a vida se foi dela, imediatamente o Senhor Supremo se manifesta ali dentro novamente. Se o Mahabhagavata presta reverências. A mesma coisa aconteceu em Assam, a região do Assam. Quando Ramananda Prabhu, Ramananda Brahmachari, na verdade era Shridhar Goswami Maharaj na época, Prabhupada disse, você faz somente faz uma arrumação preliminar nas deidades para que eu faça o Abhishek. O jovem Bhakti Shakshira Goswami Maharaj foi lá, limpou as deidades com amor. Depois disso, pôs as roupas com carinho. Deu as guirlandas, deu tudo. Então, você segue. Não era para ele dar a guirlanda, mas ele deu porque ele sentiu amor. Tem tantas guirlandas. Ele falou, pois eu tiro a guirlanda, ele pensou. Tem tantas guirlandas aqui. Chegaram tantas guirlandas. Então, o que aconteceu? Você sabe? Depois disso, quando Prabhupada saiu do quarto da deidade, quando um outro discípulo, chamou Prabhupada e disse, agora está tudo pronto, venha Prabhupada. Se você puder começar, se você pode começar a Abhisheka. Eu estou dando um exemplo para que vocês possam acreditar. A pessoa pensava que fosse uma pedra, que o plano pratista não tivesse sido realizado. O Prabhupada abriu a cortina do altar. Ele olhou e viu o que aconteceu. Ela está instalada. Krishna já está aí. O Prabhupada saiu do templo. Se o Prabhupada você não vai fazer Abhisheka, perguntaram. Você não vai fazer instalação? Já foi feita. Oh meu Deus, eles falaram. Como? Não foi feito nenhum ritual védico. É porque um grande devoto ofereceu um ornamento lá. As roupas e a guirlanda. A mesma coisa aconteceu em Dhaka. Prabhupada estava dando Bhagavad Gita e cantando santos nomes. Ele estava pronunciando Janma Yashodato. Ele explicou esse mesmo verso durante todo o mês, continuamente, e cantava os santos nomes. Um homem veio repetidas vezes, muito humilde. Ele disse, Prabhupada, se você puder instalar a nossa deidade. Prabhupada não encontrou tempo. Repetidamente ele vinha todos os dias e pedia, por favor, o senhor poderia vir. Prabhupada por fim disse, traga por favor a sua deidade, veja a minha condição. Traga a sua deidade aqui. Tinha um pote de cobre. Ele veio com a deidade e colocaram diante de Prabhupada. Ele disse, traga flores, alguma coisa. A folha de tulasi, Prabhupada foi lá, pegou as flores, deu Puspanjali, deu uma folha de tulasi e falou, agora a instalação está feita. O que aconteceu? A instalação está feita. Veja o poder do Guru dos Vaishnavas. Nós queremos chutar o Guru dos Vaishnavas, nós não queremos ouvi-los. Como podemos alcançar benefício, então? Esse é o poder do Guru dos Vaishnavas. Prabhupada disse, a deidade já está instalada. Ramanujacharya havia dito, Prabhupada também precisa ouvir isso e dessa mesma maneira. Então, Bhagavan going to Bhagavan que Anantadev. Bhagavan Bhagavan Anantadev, infinity. Whom é Anantadev infinito. going to bestow Kripa. Of course, E quem Anantadeva vai abençoar, com certeza tal pessoa deve ser niskapati, sem nenhum tipo de duplicidade. Essa condição precisa estar lá. Jeshamsa Esha Bhagavan Daya Ed Ananta. Te Yanaha, those
Te dustaram otitaran chadeva mayam. Without Guru Kripa, no father can go out. Sem Guru Kripa, Without nenhum Guru pai Kripa, no father can go out of pode Maya. Without sair Guru de Kripa, Maya. Sem a Sadguru Kripa, misericórdia do nobody Guru, can go out of nenhuma Maya. autoridade Or pode sair even de after Maya. Ninguém, giving quem some quer que Kripa, seja. after that E can mesmo lose depois de Kripa receber alguma misericórdia, by aquela pessoa pode following perder a misericórdia fanciful attitude. se ela seguir a Even própria after, mente. my Gurudev already, appointed O him as a, Guru já okay, so apontou what? ele como acharya, e daí? So what? Do you think Gurudev Você appointed pensa him, que he can Gurudeva o apontou, isso significa que ele act não as pode Acharya? cair? If he is not going to follow the instruction of Guru Se ele não Padma, seguir as instruções do Guru Prabhupada, o que he was acontece do appointed, okay. Prabhupada? So Foi what? apontado, ok. E He daí? was appointed, that doesn't mean he is Acharya. Isso não significa He's que ele not continua following se the comportando instruction of como um Gurudev, acharya, ele no não está Acharya, seguindo as nothing. instruções do How he Gurudeva, can não let tem o mesmo whole world acharya. go to hell? What I can do? Deixa que o mundo inteiro siga e I have vá nothing to parar do. o sábio dos I allow anos no them, go inferno. on, commit Me suicide. permitam. I have nothing to do. Cometam They are suicídio not going to espiritual, não obey tem nada a Guru ver Vishnu com isso. Bhagavan. Vocês não querem They obedecer think it is Guru a matter of Vaishnava joke. e o Senhor Supremo. Vocês acham que é um What they can brinquedo? do. This way, we have nothing to do. Dessa maneira nós não So, temos nada a ver com Guru isso. is more than Bhagavan. O Guru é mais do que o Senhor Guru is Supremo, more então. than Bhagavan, more than Bhagavan, O Guru é mais do que o Senhor Supremo. more than Bhagavan. So we Mais are do que o going to Senhor ignore Supremo. him, to throw him, kick him E nós out. queremos Gurudev is ignorá-lo, poor, jogá-lo. Gurudev is rich, Gurudev is Ah, o Guru é fat, pobre, Gurudev o is Guru é long. rico, This ele is é our conception. magro, ele é gordo. Essa é a nossa concepção. This way, how we can make, Ele é rico, ele é how we pobre. can, without taking shelter unto a lotus Sem feet of tomar abrigo Sadguru, nos pés de lótus do how Sadguru. can go out of Maya? Como poderíamos sair de Maya? He or she floating in the ocean of Maya. Floating in the Ele ou ocean of ela Maya. Who boia can no save oceano her? da ilusão. Who can save him? Não pode salvá-la. Who? Quem pode salvá-la? All Quem? activities wrong. All top Todas to as bottom. atividades estavam All erradas do whole, começo ao right fim. from the birth. Desde que Right from the nasceu, birth. All wrong activities. todas as atividades equivocadas. Without Guru Anugata, Sem nobody can save. Guru Nagata, ninguém pode salvar, não Only vai se can salvar. like crazy. Você só No pode mentir solution. como louco, sem a misericórdia do Guru, sem encontrar So today, soluções. Então what hoje, happens? o que acontece? Today is a Tirabhaptiti of Sanatana Goswami. Hoje o Tiro I Bhavtiti can de touch Sanatana this da point also. Samapada, eu vou tocar esse So, ponto. Nirvalikam mane without any duplicity. Sem nenhum tipo de duplicidade. Duplicity is Sarvatmana Siddhavadam wholeheartedly. I can submit unto a lotus Eu feet of posso Guru Padma me render aos pés de wholeheartedly. lótus do Guru Pada Padma com Wholeheartedly todo o means coração. Niskapat. And Niskapat means Com todo o coração significa wholeheartedly if I niskapat. submit that Sem, inner com meaning todo o is coração that significa I sem have no desejos materiais. privacy. I have no Qual é o personal significado interno? mood. Eu não tenho privacidade, eu não tenho Sarvatmana wholeheartedly. proteger meu And próprio it is the same interesse. with Isso é Nirvalikam. igual a Who is Nirvalikam. Niskapat? Who Quem é is niskapat, Niskapat? He can take quem não tem shelter desejos unto lotus materiais feet. pode tomar abrigo nos pés de Gurudev lótus do Guru, wholeheartedly. And who com is todo o seu coração. wholeheartedly E already aquele que com going todo o seu to take coração shelter, toma surely he abrigo, is ele também Niskapat. é niskapat. Ele não tem desejos Duplicity materiais. not there. Não há Only duplicidade. and Não há only trapaça. who is going to take shelter unto lotus feet Somente Sadguru, aquele que vai tomar abrigo wholeheartedly nos pés de with lótus do Niskapat Bhav, Sadguru, he can com conquer this essa world. emoção de quem não deseja This nada na body, matéria. Tal pessoa if pode you conquistar o die, mundo inteiro. Esse somebody corpo, throw this body se você there, morrer, nighttime jackal and alguém dog jogar can esse eat corpo up. lá. De noite, os chacais e os Jackal. cães irão comê-lo. One Um drunkard, bêbado uma vez, 25 25 years anos back, atrás, in em Godruma. Godrum. That time no Naquela época population, não so tinha much muita population, população ali. 25 or 30 years. Há 20, 30 anos atrás. One drunkard, every day drinking Bêbado que bebia o dia inteiro wine. álcool. That day also, after that his E brain not depois disso, o working, cérebro dele não estava mais funcionando, going ele ia here para um and lado de there, um lado e para o and outro. E finally finalmente, he could not move ele further. não conseguia He mais fall andar down e in a caiu jungle, almost jungle. numa floresta. Somebody E was alguém going estava to, passando hey, ali. Ei, quickly go away to your home. Quickly you go vá para away sua to your casa, ele home. disse. Não, Leave me me. deixa, ele falou, I'm eu estou feeling confortável comfortable. aqui. He's Ele not não going. quis ir. So what that O man que can aquele do? homem que tentou Man ajudá-lo knows poderia fazer his foi a house casa is dele there. lá. Let me Eu te take you levo to até sua casa. home. Não, No, não, não, me leave me. deixe. I'm Estou feeling muito comfortable. confortável. De Nighttime, noite um jackal chacal coming. foi, 10, 5 jackal are making 5, big 10 taste. chacais Mouths devoraram up. ele.
Eles comeram o ano inteiro. Sobrou só o esqueleto. Essa é a condição do corpo. Esse corpo você pensa, eu tenho a concepção de eu e meu, sou rico ou sou pobre. Essa é a condição, não há nada a ser feito. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Kinam, todos. Então, nosso Keshava Maharaj, Bhakti Pramukura Goswami Maharaj, observe a humildade deles, como eles são humildes. A humildade é o requisito mais importante. É o requisito principal no caminho do bhajan. Deveria chutar para longe seu falso ego, chutar seus medos, chutar toda sua loucura, essa concepção de eu e meu também. O Guru não pode proteger você? Então, quantos exemplos eu poderia dar? Você possa realizar que o Guru pode proteger você. Você está se sentindo inseguro, você não está se sentindo seguro, você está com medo, por quê? Então, dessa maneira, dia a dia, nós vamos ignorando as instruções do Guru Pada Padma. O conselho deles nós vamos chutando para longe. É por isso que em tempo infinito nós não teremos arranjar a nossa auspiciosidade, as nossas bênçãos. Somente seguindo o Sadguru de maneira completa, alguém pode arranjar a auspiciosidade, ou pode conquistar o mundo transcendental, a Prakriti Jagata. Caso contrário, não é possível. Então, a pessoa não pode desenvolver essa concepção enquanto ela tiver a concepção de eu e meu. O nosso Raghunath Das Goswami, ele é o Acharya de Prayojana Tattva. Qual é o objetivo final? Nós vamos perceber Prayojana Tattva Acharya. Rupa Goswami Pada é Avideya Gyana Tattva. Sanatana Goswami Pada é Sambandha Gyana Tattva Acharya. Então são as três etapas de Bhakti. Sambandha, Prayojana e Avideya. Então, nas 4 Sampradayas, o Guru e o Vaishnava são sempre o mesmo. Porque Balarama se manifesta na forma de Gurudeva. As 4 Sampradayas autênticas. Ter acharyas que se manifeste para me libertar. O Guru Tattva é sempre o mesmo. É um Tattva indivisível. Mas mesmo assim, meu Guru Pada Padma tem algum tipo de especialidade. Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj tem a dele, a especialidade dele. As especialidades existem, não está errado. Eles têm características específicas. Quando o meu Guru Pada Padma vem na forma de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj para me liberar, eu preciso me concentrar nos seus pés de lótus especialmente. E também, porque Guru Tattva é um e único, eu não devo insultar nenhum outro Vaishnava. Vana Goswami Maharaj, Sridhar Goswami Maharaj, todos eles são o mesmo. Mas, só que como eu recebi Sambandha Gyana do meu Guru Pada Padma, ele precisa ser adorado primeiro. Então, no Shastra está escrito, todo Guru Tattva é o mesmo. Nós não temos que ter nenhuma atitude divisiva. Todo Guru Tattva é o mesmo. Mas se eu vou adorar, mesmo assim, se eu vou adorar, eu preciso adorar aquele que me deu misericórdia, de quem eu recebi Sambandha Gyana primeiro. Mesmo que Prabhupada esteja lá na sala, mesmo assim, eu preciso prestar reverência para o meu Guru Pada Padma, porque eu recebi Sambandha Gyana dele, entende?
Caso contrário, Krishnadas Kaviraj Goswami escreve Sadguru Tattva, aqueles que são de fato elevados, não os falsos, os trapaceiros, os demônios que querem destruir a Sampradaya, não. Os verdadeiros Guru Tattva são todos não diferentes. Então, o Guru Tattva Puja é chamado de Guru Puja. Caso contrário, nós vamos fazer um Guru Puja individual. No Guru Puja Day nós fazemos isso um dia, mas todos os grandes Vaishnavas são adorados. Então, na verdade, Baladeva é adorado, de quem todos os gurus puros vêm. E todo o Guru Puja vai na direção dele. Hoje, se eu dou Puspanjali, se eu dou flores aos pés de lótus de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, com certeza, essas flores vão tocar os pés de lótus de Sridhar Goswami Maharaj, Keshava Goswami Maharaj, todos os Satgurus verdadeiros. Entende? Esse é um único Guru Tattva. Cada Gurudeva individual que vem na forma de um Satguru verdadeiro na sua vida, ou não vem nessa forma, de alguma maneira você recebe, você vai ter que seguir. De alguma maneira. Seu Diksha Guru, seu Siksha Guru são o mesmo. Dessa maneira nós temos que pensar. Então Raghunath Goswami chora e fala: Vairagya yoga bhakti rasam prayatnai rapayayat mam anubhusmanda. Follow. Entende? Eu não estava querendo. Eu não estava pronto para beber o néctar que ele me trouxe, mas Guru Padapada disse: Hey, por que você está indo para lá? Venha, eu vou te dar néctar. Não, não quero. Mas como mamãe, ele põe o bebê no colo e dá leite. De manhã, você não tomou leite? A mãe não fala assim, o Guru também. Eu estou cego. Eu não posso ver o Aprakrita Jagat. Eu não posso ver quem é Vaishnava, quem não é. Eu não consigo ver a deidade, quem é o Dhamma, quem me dá poder. Guru pode dar poder para que você possa estabelecer definitivamente a sua vida. Então Sanatana, meu Guru Padapadma, quis dar néctar na sua boca, mas eu não quero, não quis. Não, 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 não vou tomar. Toma, sim. Com cuidado, o Guru, como uma mãe, põe néctar na sua boca. Depois que eu experimento o gosto, Vairagya, por exemplo, é algo muito importante, a renúncia. Vairagya é muito importante. Se existem milhões e milhões de rupias, você poderia testar um Vaishnava, ele não sente reação. Isso é tudo para o seva do Senhor Supremo, você está dando para o Senhor Supremo, não para mim. O que eu vou fazer com dinheiro? O que eu posso fazer com dinheiro? Minha vida inteira eu estou correndo, e todo mundo sabe. Não é uma história. Todos sabem disso. A minha vida de bhajana dependeu de Madhukuri, de esmolas, de pouquinho em pouquinho. Até hoje, observe, eu não tenho conta bancária, só o Tarun Prabhu, porque ele já tinha conta, a mesma conta que ele tinha no ashram precedente dele. Eu falei, não, não fecha a conta, quem sabe alguém queira fazer alguma doação. Então, até hoje eu sobrevivo de esmolas, nunca quis dinheiro de ninguém, nada, até agora. Nem por um único instante. Eu vivo de Madhukuri. Porque se alguém dá uma certa quantidade, a pessoa fala, eu dei dinheiro. Então essa pessoa pode cair e eu não posso aceitar esse tipo de doação. Um homem uma vez veio cheio de frutas, com um carro cheio de frutas. Eu estava dando Harikata no andar de cima. Esse homem se foi. Ele ouviu um pouco de Harikata lá de baixo e foi até a Goshala. Na Goshala. Então, depois disso, Tarun indiano falou, ele veio, trouxe roupas, frutas.
aquele homem. Eu falei, imediatamente, pega tudo isso, vai até o templo de Bhaktivinoda Thakur e ofereça tudo lá. Eu não vou aceitar nenhuma única fruta. Porque eu sei a mente dessa pessoa como é. Se eu aceitar uma fruta dele, eu vou ter que pagá-la com o meu bhajana. Vamos supor que você não vai aceitar nada de mim. Você faz tudo de acordo com a sua própria mente. Como que eu poderia aceitar uma doação de você? Talvez seja o desejo do Senhor Supremo que você faça erros sucessivos. Então, toda vez você erra. Talvez não seja o desejo do Senhor que você entenda, quem sabe. Por que você erra tantas vezes? O tempo todo. Se eu não estou na posição de dar algo, mas se você vai pegar algo de mim, misericórdia, qualquer coisa, aí eu posso aceitar, caso contrário eu devolvo a sua doação. Se você tomar algo de mim, com certeza eu posso aceitar. E eu não vou usar nenhum centavo para mim mesmo, eu vou usar para o serviço do Senhor Supremo. Mas se você não tomar nada de mim, eu vou devolver para você, como Prabhupada. Uma vez, alguém deu para ele uma grande quantidade de dinheiro. Ele falou, o que fazer com isso? Ele falou, eu fiz essa doação para o senhor. O homem respondeu. E o homem sugeriu, você pode fazer um grande bandara com esse dinheiro, um grande festival. Prabhupada falou, toma, esse dinheiro vai embora. Por quê? Por quê? Porque você está me dizendo como é que eu vou ter que usar esse dinheiro. Você está me dizendo como que eu devo usar esse dinheiro. Se você dependesse de mim, saiba que eu lhe daria 100% de bênçãos. Mas por que você vem de tão longe? Para brincar comigo? Se você está vindo lá de longe, milhares de quilômetros, por quê? Para brincar comigo? Para receber algo concreto, para mudar a sua vida, receber misericórdia. Mas você não quer receber? Por quê? Porque Prabhupada diz, se você pensa que eu possa mudar a sua vida, se eu já testemunho que a sua vida mudou, se você sente que eu tenho que mudar a sua vida, eu posso dar a melhor de todas as bênçãos, não uma bênção comum. E por que você não escolhe, então, se render e depender de mim? Eu vou trapacear você? Você acha que eu trapaceio você? Você acha que eu poderia trapacear você? Olhe para mim. Você acha que eu poderia trapacear você? Por quê? Dessa maneira, Prabhupada deu de volta aquele dinheiro, porque você vai me dizer como gastar esse dinheiro. Quando sou eu que deveria arranjar as suas bênçãos. Então você pode arranjar a sua própria bênção. Pegue esse dinheiro e volte para casa. Prabhupada quis imprimir alguns livros, mas esse homem queria um festival para as pessoas ficarem sabendo que ele deu tanto dinheiro. O Guru e Vaishnavas poderiam arranjar bilhões de dólares, se eles quisessem. Se eles quisessem, eles coletariam bilhões de dólares pelo mundo afora. Ninguém poderia fazer como eles. Na sua vida inteira você não conseguiria. Você nunca veria tanto dinheiro quanto um Vaishnava seria capaz de coletar, mas eles não vão atrás disso, eles não querem dinheiro. O que eles vão fazer com dinheiro? Ele vai viver do que vier de Madhukuri. Nós temos que realizar isso. Se você pega algo de mim, então eu posso aceitar. Se você recebe algum tipo de misericórdia de mim, mas se você não recebe nenhuma misericórdia de mim, eu não posso aceitar um tostão seu. Tenha certeza. Você não está aceitando Harikatha, você não está aceitando nada, meu amor, meu afeto, meu amor genuíno. Eu posso mudar a sua vida, mas você não quer que a sua vida mude. Por quê? Eu posso mudar a sua vida como um passe de mágicas, mas você não quer. Você quer ficar na sua mesma condição de sempre. Por quê? Por que você vem de tão longe, então? Eu vou tomar abrigo de Sanatana Goswami. Daquele Sanatana que quando deixou esse mundo material, o nosso Raghunath Das Goswami chorou como um louco. Ele batia a cabeça contra a pedra, ele disse que a minha cabeça quebre, eu quero morrer agora. O mesmo Radhakunda olhava, se transformou no rosto de um tigre. A mesma
colina de Giriraj que eu amava tanto, agora ele se tornou como uma grande serpente que está para me engolir. Porque Sanatana Goswami se foi. Radha Kundam Bagro Tundayate and Giriraj Maharaj, ele disse isso, que Radhakunda se tornou como um tigre e Giriraj Maharaj como uma cobra. Isso é causado pelo verdadeiro sentimento de separação com os Vaishnavas. Vaishnava está aí, o Guru está aí, o Guru está fazendo o trabalho dele, ele tem o dever dele. Tolo, você não tem concepção sobre o Guru Tattva. Você acha que é obrigação do Guru fazer o que ele faz? Quando eu fico longe do Guru Pada Padma, eu devia pensar que ele está sempre perto de mim. Mas isso só acontece se eu tiver genuíno afeto por ele. Mas o meu coração está contaminado, eu não quero limpar meu coração, porque eu não quero ouvir o Harikata. Todo o conselho do Harikata está aberto a todos. Todo o Harikata está aberto a todos. Quem tem sorte pode aceitar. Quando eu estou falando Harikata, quando o Prabhupada está falando Harikata, quando o Prabhupada está dando Harikata, naquele momento, o Harikata está aberto a todos. Sim. Todo mundo pode ouvir. Quando eu dou algum conselho especial para você, isso é separado. Mas o Harikata está aberto a todos, de acordo com a sua capacidade, com o amor que você tem no seu coração. O que quer que você desenvolveu, você aceita ou não aceita. Se você é fraco, você fala, Gurudeva, eu não consigo aceitar tanto, porque eu me sinto fraco. Eu sou fraco demais. A fraqueza principal é a luxúria. A luxúria é a fraqueza principal. No momento, que eu prometo isso para você, no momento que a sua cama material se vai totalmente, você vai sentir um poder dentro de você. No Bhagavatam, o Senhor Supremo diz, Bhagavan diz, no momento que toda a luxúria se foi, você pode me testar. Se eu tenho algum desejo, alguma coisa. Se você tem poder, me teste. Se você tem poder, me teste. Por que você não me testa? Baba está falando assim como é possível. Aquele outro acharya fala outra coisa. O que ele fala é mais fácil de fazer. Vai lá. Quem chama você aqui? Pode ir embora. Não venha até mim, vá lá. Eu personalmente expulso as pessoas, mando-las embora. Não venha aqui. Você pensa que você é um examinador que pode assinar a minha prova? Esse é seu Guru Tattva? Esse é seu Guru Darshana? Você quer dar opiniões sobre mim? Se você tem capacidade, aceite e receba o resultado. Se você tem capacidade, aceite e receba o resultado. Mas se você não tem capacidade, você diz, Maharaj, eu não consigo aceitar tanto assim. Ok. Como o nosso Guru Varga, mesmo o grande comentador Vishwanatha Chakravartipada, todos os outros também, todos eles escreveram. O céu está aberto, ele é infinito. O céu é azul porque ele é Nityananda Balarama. Ele é infinito. Nós vemos que um pássaro voa daqui até ali, um pardal. O pardal, ele voa daqui e pula ali. O papagaio pula daqui, aí sobe até aquela árvore. A pomba pode voar durante muito tempo. E o abutre é uma criatura ainda mais impressionante, ele voa lá em cima. Os pássaros voam no céu. Krishnadas Kaviraj Goswami escreve sobre isso. Ele explica essa visão perfeita. Eu não vou chamar de filosofia, porque filosofia, da maneira como os ocidentais entendem, é limitada, mas o Darshanik Vichara, a visão do conhecimento, eu não gosto de traduzir como filosofia. Eu escrevo Darshanik Vichara, a conclusão da visão de um sábio.
Parece a mesma coisa, mas não é. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami escreve no Chaitanya Charitamrita. Os pássaros estão voando no céu de acordo com a sua capacidade. Pequenos pássaros. Eles voam só até ali. Tem alguns pássaros que vão até aquele jardim lá. O corvo voa ali até lá. A pomba voa durante muito tempo, porque ele tem uma capacidade, os alvéolos dele tem uma capacidade de guardar oxigênio nos pulmões. É mais poderoso no caso dele. É por isso que eles voam tanto. Eles enchem o peito e saem voando. E o abutre, eles guardam muito oxigênio e voam por horas e horas. Então, Krishnadas Kaviraj, os pássaros voam no céu de Krishnadas Kaviraj de acordo com suas capacidades. Isso não significa que o céu seja o fim, que o céu seja o limite. Porque aquele pássaro voa até aqui, então ali acaba o céu. Não. O céu é infinito. O céu é sem fim. Se você pensa que você é pobre, ok. É fraco, ok. De acordo com a sua fraqueza, o Guru vai te dar algum remédio. Como a sua doença, você vai para um médico. Se você tem um problema legal, você vai para o advogado. Vai dar um dinheirão para ele. Ninguém poderia imaginar. Você tem um monte de dinheiro, você dá tudo, você joga dinheiro no lixo para cá e para lá. Você não sabe como utilizar esse dinheiro para o Senhor Supremo. Qual é a melhor maneira de utilizar esse dinheiro? Eu gostaria de lembrar você um incidente do Bhagavatam. Você já ouviu falar de Nigaraja, o 10º canto? Nigaraja. Ele tomou a forma de Kikolas dentro de um poço. O Kikolas é um lagarto grande, e os Jadavansas estão brincando e olham, nossa, tem um lagarto aqui dentro, vamos tirar ele daqui, vamos pegar ele. Eles pegam ele, mas eles não conseguem puxá-lo, ele é pesadíssimo. Ele é assim, desse tamanho só, e tão pesado. Eles informam Krishna. Krishna está na Assembleia, Krishna e Balarama estão lá, o Gracena. Oh, Majestade, nós estávamos brincando, nós achamos um poço fechado, seco, e lá tem uma criatura muito estranha. Uma criatura estranha, a gente quis ajudá-lo, mas essa criatura não queria sair de dentro do poço. Ele é tão pesado, 12 meninos não conseguiram puxar ele ao mesmo tempo. Vocês poderiam ver e checar o que é aquilo? Krishna sabia, ele deu inspiração no coração deles. Venham checar, por favor. E Krishna falou, então eu vou. Krishna olhou e falou, aham. Ele põe a perna lá dentro e tira esse lagarto lá de dentro e ele se transforma em Nigaraj. Nigaraj. Uma bela forma de um rei. Bhagavan Shri Krishna sabe de tudo, mas ele pergunta, quem é você? Krishna sabe tudo. Quem é você? Ele pergunta. Por que você estava nessa forma de lagarto dentro do poço e agora você é um rei? Vocês talvez tenham ouvido meu nome, ele respondeu. Eu fui o maior de todos os doadores de toda a história da criação. Meu nome é Nigaraj. Ah, sim? Você é Nigaraj? Como que você desenvolveu essa forma? Oh, meu Deus. O que dizer? O que aconteceu? Eu costumava doar muitas vacas, milhares e milhares de vacas, de ornamentos, dinheiro, tudo. E um dia, eu doei para o mesmo Brahmana umas vacas e outras vacas, e eles levaram elas embora, e daí um dos brahmanas voltou um dia e falou, você doou essa vaca para mim? Como que ela está lá no rebanho daquele outro brahmana? Não tinha naquela época o rei não marcava as vacas.
E o rei falou, bom, ficou confuso. Ele falou assim, essa vaca foi lá na goshala dele, eu te dou mais 1000 vacas. Não, eu quero aquela vaca, respondeu o Brahmana. E os Brahmanas começaram a brigar um com o outro. Minha vaca, não, é minha. O rei deu para mim. E essa vaca foi parar na sua goshala, você tem que devolver. Não, não vou devolver. E o rei ficou nesse problema. Deixa a vaca, eu te dou mais 1000 vacas para você. Não, eu quero aquela vaca. Então, dessa maneira, uma doação dada para alguém, prometida para alguém, se por fim, se aquela doação é cortada de um paisá, de um centavo, suponha que eu te dei uma doação de 10.000 rúpias, entende? Eu não posso tirar 5 rúpias dali. O que foi feito, caso contrário você vai receber uma reação. Você não entende? Está escrito no Siddhanta. Essa é a razão pela qual Nigaraj estava sofrendo na forma de um lagarto. Ele não era responsável por aquilo, ele não fez de propósito. De alguma maneira, a vaca fugiu de um lado e foi parar na outra goshala. E aquele Brahmana ficou bravo, aquela vaca é minha vaca. E o que aconteceu? O rei não tinha como saber de quem era quem. Então o problema ficou em aberto. O problema ficou sem solução. Então finalmente Nigaraj tomou a forma desse lagarto, Kikolas. Porque uma vaca foi parar de um lugar para o outro, que era a culpa que ele tinha? Eu doei as vacas, e uma delas pulou a cerca e foi parar do outro lado. Mas, então Nigaraj foi mesmo assim punido para tomar aquela forma. E Krishna o tocou e ele voltou de volta para a sua forma. Então, uma doação de 100 rúpias, de 5 rúpias que você recebe, aquelas 105 rúpias devem ser passadas para o Vaishnava. Você não pode ficar com 5 rúpias no bolso, porque elas foram doadas. Não, se você doa 105 rúpias, você não pode pegar 5 rúpias de volta, porque uma grande punição pode vir, mas as pessoas não sabem disso. Se você faz ou não faz doações. O Senhor Supremo faz tudo acontecer. A doação não é. Eu não vou, estou indo por aí, me dê, me dê, me dê. Tá bom, eu sou pobre. Mas e daí? Dessa maneira, Nigaraj recebeu tudo isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Mas Sanatana Goswami Pada, quando ele se for desse mundo, todos os Vrajavasis, eles o amam como um pai. Sanatana Goswami foi chamado de Bare Baba e Rupa Goswami Pada, Chote Baba. Cada um deles recebeu esses nomes. Sanatana Goswami Pada se foi. E um exemplo é mais do que suficiente. Eu acho que um exemplo é mais do que suficiente para agradecer esse ponto, a gravidade do Guru. Peso, a força do Guru. Sanatana Goswami costumava a ficar num determinado sarovar, Pavan Sarovar. E eu ficava lá perto da proteção de Vana Goswami Maharaj para dar Harikata. E Krishnadas Baba, Awa Krishnadas Babaji também ficava lá. E nosso Rupa Goswami Pada também ficava em Terikadamba. Você conhece Terikadamba? Perto de Nandagram. Ele ficava ali numa certa distância. Então, uma vez Sanatana Goswami Pada foi até Terikadamba para encontrar Rupa. Ele viu, Gurudeva está vindo. A relação precedente era de irmãos, mas agora não estava mais de pé essa relação. Ele tratava o irmão como Guru. Bhaktivinoda Thakur nunca quis tratar seu filho como filho. E nem Prabhupada dizia que Bhaktivinoda Thakur era seu pai. Eles não tinham essa concepção material. Eles não observavam o tato em relação ao corpo material. Então ele viu o Guru vindo. Rupa Goswami Pada prestou reverências prostrado. Sente-se aqui. Ele deu um lugar para ele sentar e conversou com Sanatana Goswami. Rupa pensou, Gurudeva veio.
e eu só tenho chapates secos. Agora, o que eu vou dar para ele? Ele vai vir. Se eu pudesse receber algum leite e algum arroz, eu poderia fazer algum doce. Gurudeva está vindo, eu preciso preparar alguma coisa. E no meio tempo, uma linda mocinha chegou com arroz, leite, doces e tudo. Ela chamou Chote Baba, Chote Baba. O que aconteceu, Lali? Lali é como um apelido de carinho. O que aconteceu, menina? Minha mãe mandou leite e arroz para você. Ah, me dê. E essa menina deu para ele tudo na mão dele, para Rupa Goswami Pada, e foi embora. E depois Rupa Goswami estava cozinhando essa paramana, esse doce. Depois ele serviu esse doce para Sanatana Goswami, que era seu Gurudeva. Sanatana Goswami pegou esse doce, pôs na boca, tocou a boca e falou: o que é isso? Isso é doce? Tem uma magia nesse doce. Tem uma corrente elétrica nele. Rupa, como que você fez esse doce? Tão saboroso que eu não consigo nem me controlar. Ao experimentar esse doce, eu tô... O que tem aqui? De onde você arranjou esse leite? Você vive de esmola. Ah, veio uma garota. Veio muito bonita. Essa menina era Radharani. Sanatana Goswami compreendeu. Você confesse agora. Quando eu vim, você começou a pensar em como fazer doce? Você planejou isso? Sim, eu estava planejando como fazer doce para você. Não, nunca faça isso. Você está dando dor para Srimati Radharani. Ela é nosso guru. Ela é o guru de Krishna. Você está dando trabalho para ela. Não faça mais isso. Srimati Radharani pessoalmente veio te trazer leite e tudo isso. A mesma coisa aconteceu com Prabhupada Bhaktisiddhanta. Com Prabhupada. Às vezes aconteceu uma grande enchente. Prabhupada pensou, hoje é Gaura Purnima, 25 anos atrás, se você for ler a história, 25 anos atrás, todos os lugares, sempre tinha enchente aqui, agora não tem mais enchente. Quase todo ano tinha enchente aqui, em Mayapura. Agora não tem mais, eles fizeram algum arranjo de pôr a água para outro lugar. Então, Prabhupada pensa, se eu pudesse receber essa paramana e esse gur, que é uma rapadura especial, e de repente um homem trazendo leite, um grande pote de leite, e veio até Prabhupada. Prabhupada olhou para ele. Ele olhou para Prabhupada e falou, você poderia aceitar? É leite? Como leite? Como que você veio? Está tudo cheio de água, eu vim de barco. Um homem muito rico mandou leite aqui. Ele cheio de amor. Prabhupada começou a chorar. Gauranga se deu ao trabalho de me mandar esse leite. O Senhor pode dar tudo para os devotos, eles não precisam ir para lugar nenhum. Mesmo no Gita está confirmado por Krishna. Mesmo no Gita está confirmado por Krishna. Bhagavan disse, aqueles que me amam pensam sobre mim, cantam minhas glórias o tempo todo, na forma de coisas escritas, falando. Eles são minha responsabilidade. Externamente eles podem parecer muito pobres, mas o que quer que eles planejem se tornará verdade. Se eles quiserem fazer uma grande instituição, um grande templo, automaticamente isso vai acontecer. Quem vai mandar dinheiro não precisa você se preocupar. Somente a determinação deles, se eles acham que tem que fazer, isso vai ser realizado pelo Senhor Supremo. Eles não precisam fazer nada, automaticamente vai se manifestar. Então, dessa maneira,
Bhagavan confirma no Gita, aqueles que estão pensando sobre mim noite e dia, tudo que eles têm e o que eles não têm, eu sou responsável para dar para eles pessoalmente. Eu vou dar e vou essas coisas para eles pessoalmente. Às vezes eu posso inspirar alguém para que faça isso. Como na época do Corona, você sabe, o mundo inteiro estava morrendo. E eu dei Harikata sem parar naquela época, incontáveis Harikatas. Do Bhagavatam, sobre o Bhagavatam. 16 mil versos eu pronunciei, 18 mil versos eu pronunciei. O Gita inteiro. O que é impossível agora, porque agora eu não tenho mais tempo. Todo mundo estava no quarto trancado como na cadeia, ouvindo o Harikata online. O Baba está falando. E naquela época, eu arranjei ter tempo para poder ler o Bhagavatam, recitar os 18 mil versos em sânscrito. Continuamente, desse jeito. Mas isso é possível para mim agora? Não é mais possível. Porque o Senhor arranjou outro tipo de passatempo. Naquela época, eu recebia chapati, arroz. Quem mandava? Não sei. O Senhor mandava. Mesmo durante o Corona, do Havaí, dos Estados Unidos, naquela época, uma moça, eu não tenho banco, eu não tenho conta no banco, ela mandou uma quantidade de dinheiro para Raghu Prabhu. Esse é para o Baba, para ele fazer um bhajana kutir. Eu acho que 4 lakhs e meia. E o Raghu me mandou essa mensagem, Maharaj, chegou esse valor na minha conta por alguém, para o seu seva. Eu falei, eu não tenho seva. Eu falei, então você construa esse bhajana kutir. Porque ele não tinha nada para fazer, ele não estava jogando, porque estava coronavírus, ninguém dava serviço, trabalho para ele. A economia tinha ficado estagnada. O governo teve que pagar salários para as pessoas, porque o que elas iriam comer? Isso durou 2 anos continuamente. Então, naquela época, eu mandei tudo. Então, eu escrevi uma carta para essa moça. Por que você mandou esse dinheiro para mim? Você pode perguntar para ela. Eu posso dizer o nome dela. Por quê? Por que você mandou esse dinheiro? Agora estamos no Corona. Agora é um momento perigoso, você precisa de dinheiro. Por que você doou? Ela escreveu para o Raghu, respondeu para o Raghu. Eu não estou doando a mim mesma, mas pela inspiração de Nityananda eu doei esse valor. Automaticamente, alguma inspiração se manifestou. Mas eu nunca vi você. Eu respondi, ela falou, eu vi o Senhor muitas vezes no Chaitanya Gaudiya Math. Ela disse, discípulo de Bhakti Balabhatirtha Goswami Maharaj. Eu não posso me lembrar do rosto dela. Ela disse que ouviu muitas vezes o Harikata de mim. De alguma maneira, Nityananda deu inspiração. É por isso que eu mandei. Ela vai falar, eu perguntei, você vai ficar com problemas com esse dinheiro? Não se preocupe, eu tenho o suficiente. E até agora você pode ver, eu não tenho conta bancária, eu não vivo com muito dinheiro, eu uso tudo para o Seva. Então Nityananda Prabhu está lá, Gurudeva está observando, Balarama está observando para nos ajudar. Então Sanatana Goswami deu instruções estritas para Rupa. Nunca fique fazendo esse tipo de planos. Nunca fique fazendo esse tipo de planos. Você está dando dor para o Srimati Radharani. Ela teve que vir até aqui para trazer leite, arroz e tudo mais. E você tente sentir o sentimento de separação de Srila Raghunath Goswami. Qual é esse sentimento? Raghunath Goswami gostaria de deixar seu corpo. Por quê? Sanatana não está lá. Mahaprabhu quis esclarecer esse ponto no Shikshastakam.
Nayanam galadosudharaya Badanam gadagadarudaya gira Pulakoir nichitam babu Kadanam guhuni bhavishvati. And after that speaking, Sunna hitam jagatu sarvam govinda virahi. I feel vacant. I feel all and null and void. Eu me sinto vazio sem Govinda, diz esse verso. Meu coração está vazio. Esse tipo de sentimento deve estar lá em relação ao Guru Padapadma, aos Vaishnavas e ao Senhor Supremo também. Se não for assim, então você não recebe nenhum benefício. Você recebe só um pouquinho. Então Sanatana Goswami, o nosso Krishnadas Kaviraj disse, Chaitanya Charitamrita, no momento em que alguém vai limpar seu coração, quando ficar totalmente limpo de alguma maneira, naquele momento o poder vem do Senhor Supremo e ele se torna um Bhagavata. Devoção se manifesta dentro de você automaticamente. Você vai sentir. Aqueles que têm luxúria, eles podem interpretar o papel de acharya, mas eles não têm poder. Eles são como cobras sem veneno. Você conhece as cobras? Cobra sem veneno. Pode brincar com ela. Ela não tem veneno. Se ela não tiver veneno. Então, Krishnadas Kaviraj Goswami quis fazer essa citação. No momento em que você deixar toda a luxúria, então todos os problemas vão acabar. Todos os problemas que você está enfrentando. Porque você não toma abrigo no Vaishnava puro. Você corre atrás da sua própria mente. Aí os fantasmas podem vir, os demônios podem vir, os trapaceiros podem vir. Todos esses tipos de pessoas vêm para perturbar você porque você não tem poder. Você pode desenvolver doenças mentais, perturbações, porque você não se controla. Todas as suas ações como olhar, falar, ir, voltar. Eu estou indo lá, 5 minutos, eu estou raspando a cabeça, leva 5 minutos. 5 minutos mais, espere, que quero salvar a sua energia e seu dinheiro. Por que você como um tolo vai dar energia? Mas de novo você comete erros. Eu expliquei tudo. Esse é o ponto. Mas de novo você erra. Porque você não acredita. Espere 5 minutos. Se Gurudeva está lá, ele pode te proteger. Por que você tem medo? Às vezes você vai ver o meu Harikatha em Bengali. E às vezes eu falo até às 8h40. Mas você fica só até às 8? Mas você não tem medo. E por que ontem você ficou com medo? Eu sinto muito. Eu corri para chegar lá, mas de novo você cometeu um erro. Então, está escrito no Shastra, toda a luxúria dentro da sua mente, quando você chuta ela embora, você não consegue fazer isso pelo seu poder pessoal, é pelo poder do Guru que você faz isso. Guru Kripa Hi Kevalam. O que quer que você faça, até todo o seu Siddhi, até depois do Siddhi, se você alcançar o mundo transcendental, sem Guru não existe essa possibilidade. Se você leva isso com leviandade, assim, eu preciso aceitar. Então, seu Guru não pode te ajudar porque você não tem fé. Se eu não tenho fé em Prabhupada, Prabhupada pode me salvar. Se eu falar dessa maneira, eles vão nos atacar. O mundo inteiro vai contra mim. Deixa que o mundo vá contra você. Deixa que o mundo inteiro vá contra você. Eu continuarei repetindo a mesma coisa que Prabhupada disse. Deixa que eles me ataquem. Balarama também pode contra-atacá-los. Balarama pode exterminá-los. Eles podem tentar me matar, mas Balarama é quem pode matá-los. Então, dessa maneira,
Gurudev. Eu sou protegido por Balarama I am Gurudeva. not engaging one, Eu não estou bodyguard or security contratando guard, nothing. segurança, I guarda-costas, am nada protected disso. by Balaram. Eu sou protegido por Anywhere, Balarama. be it in the Em qualquer water, lugar, air, here, wherever, I am protected no by ar, Balaram. na terra, eu estou sempre protegido por Whatever Balarama. good or bad, all responsibility give to Balaram. O que for bom ou ruim, a So the responsabilidade é moment de karma can Balarama. go away from your Então, no heart, momento em que Kama, can a become luxúria, so sai de dentro do powerful. seu coração, você se torna tão poderoso. Now you are chanchal. Agora você está irrequieto, sem paz. 10 minutes you can 10 minutos sit você in não one consegue place. ficar sentado, parado. So restless. Você é tão But when you agitado. can get kripa, Quando hours você after recebe hours you can misericórdia, sit for você pode ficar sentado horas e horas e horas cantando os santos nomes ou escrevendo. Horas e horas. you can get by the kripa of Tudo você pode receber pela misericórdia do Guru Balarama. out of your fancy. Money power, what Pela can sua mente você não consegue, com seu dinheiro você não money consegue. power, O que o dinheiro pode money power fazer? can give you? Você Money acha que o power dinheiro vai can te dar o protect quê? you? Ele pode proteger Money você? can protect you? Money power. O dinheiro pode proteger você? Não. In material world you can get some benefit No of mundo material você vai receber um conforto ou all your outro, protection can be done by Guru. mas a sua proteção é feita pelo Guru Padapadma. Tente pensar de novo. Today is actually Hoje é Guru Purnima, at the time Guru Sanatana Purnima. Goswami disappear, e o mesmo dia de and desaparecimento all de Sanatana Brajavasis, Goswami. Todos os they are crying Brajavasis like estão mad. chorando como Our loucos. Bale Baba gone from the material. O nosso Bare Baba se foi deste mundo material. Eles disseram para Sanatana Goswami como o Raghunath Das Goswami chorava. And they all took decision to save their head. E Like eles after todos father decidiram gone, in raspar a Vedic culture, cabeça. you know, Assim como quando o why pai you se save your vai, a father gente gone? raspa a cabeça quando o Vedic pai se culture, vai, they knew. na cultura You have to védica. go to Ganga, go to offer Bhoga, Nós temos que ir até o Ganges, oferecer all boga, different cut, raspar a nail, cabeça, cortar as unhas, everything tudo. you have to do. So today is also Chaturmasya Bhutu Então, starting. hoje, o voto de Chaturmasya começou. Also Muriya Purnima, Guru Purnima, Sanatana Goswami gone. Very Sanatana important Goswami thing. se foi. And É um some titre muito points I like importante to hoje. speak about E eu gostaria de Chaturmasya falar Bhutu starting from algum today. ponto sobre o I like to Chaturmasya speak, Vrata though que time is começou over, what hoje. to do. I'm bound Apesar because de que o tempo tenha acabado, mas o que fazer? O Chaturmasya Vrata está aberto a not todos. that I'm grihastha, I cannot obey. Não é porque eu sou grihasta que não vou obedecer. Todos têm que fazer. Everybody must follow Chaturmasya. Todos devem seguir o Chaturmasya. It is open to all. Even Está Mayavadis, aberto a todos, até os they are following Mayavadis. Chaturmasya Bhutu. Eles seguem Chaturmasya Even Vrata. Smarta, Até os Smarta people, they are Brahmanas, eles seguem Chaturmasya. following. Those who are eating fish and meat, everything, Aqueles que estão comendo peixe e they carne are also também, following Chaturmasya eles Bhutu. também devem seguir During Chaturmasya. Chaturmasya Bhutu, Durante o Chaturmasya not Vrata, allowed. tem coisas que não são During permitidas. Chaturmasya Bhutu, you cannot cut your nail, Você não pode cortar ear, suas unhas, seu cabelo, nothing, no nada. enjoyment. Nenhum Only tipo de think over and desfrute, again somente about pensando de novo e de Bhagavan. novo sobre o Senhor Supremo. So many things I need to speak, but time Muitas coisas eu precisaria falar, mas o tempo não está. continuously. You have to follow Chaturmasya. Continuamente você tem que seguir o Somebody speaking- Chaturmasya Vrata. Alguém disse, Somebody speaking Chaturmasya Bhutu. Chaturmasya Vrata, Chaturmasya Bhutu, we don't like to follow. não We gostaríamos like de to follow seguir, Kartik Bhutu. nós gostamos de seguir o voto de Kartika, é mais prático, não. 4 month Bhutu. São you 4 like to meses, follow. você tem que seguir os All 4 rules and meses, controlling seguindo essas of your regras, prasadam, controlando a and prachada, your cutting nail, everything, behavior. seu comportamento, cortar as unhas. Enjoy mood should not be there Seu in desfrute Chaturmasya. não pode estar acontecendo em Chaturmasya Vrata. Controle estrito, cuidado. Eating, sleeping, going, Sobre comer, dormir, ir, falar, or tudo. you cannot take any honey, Você não vai poder mustard, or everything. comer mel ou semente de mostarda. So even Smarta people or Mesmo os Mayavadis, they are Smartas e os also- Mayavadis, eles também seguem. without following Chaturmasya Bhutu, Sem seguir o voto de a man Chaturmasya, cannot be um homem called as a human não being. pode ser chamado um ser humano. He is just as animal, Ele é igual a um animal, just as animal. como um animal. Without following Chaturmasya Sem seguir o Bhutu, Chaturmasya, one man can never be Um homem called nunca as poderá ser chamado ser humano. a, he has to. Why everybody must? Todos devem seguir. Everybody must follow. Todos devem seguir.
Chaturmasya Vrata. No primeiro mês nós já discutimos tudo. E o ponto principal qual é? O Chaturmasya Vrata, por que ele vem até nós para nos criar problemas? Não, ele é porque ele existe porque nós estamos habituados a dirigir perigosamente. A alma está dirigindo esse carro, estamos dirigindo o carro de uma maneira perigosa. Nós estamos acostumados a dirigir como loucos para construir este carro que está desgovernado. Para arranjar a bênção para Jivas, o Senhor Supremo planeja Chaturmasya. E é obrigatório. Sem Chaturmasya não tem misericórdia. Damodara Vrata ou Kartik Vrata, sim, ok, são bons. No Chaturmasya Vrata, Sriman Mahaprabhu, o Senhor Supremo, seguiu em Srirangam, em todos os lugares. Chaturmasya Vrata foi seguido por Mahaprabhu. Aqueles que seguem Chaturmasya Vrata recebem grande misericórdia do Senhor Supremo. Do Sarana Ekadasi ao Uttana Ekadasi, ou algum dos Guru Vargas dizem que desse Purnima, agora a gente não vai poder mais se barbear. Então, alguns sadhus começam na Ekadasi e vão até o outro Ekadasi. Mas eles raspam a cabeça no Purnima. O Guru Maharaj fazia assim. Então, durante o Chaturmasya Vrata, o voto principal é: você tem que se conectar com o Senhor Supremo, com o Guru, com os Vaishnavas. Ouvir Harikata continuamente, que pode mudar a sua vida. Harikata que pode mudar a sua vida. Essa é a coisa principal, esse é o voto principal. Se você ignorar isso, você quebra o Chaturmasya Vrata e recebe punição. Você será punido. Então, continuamente você tem que seguir todas as regras e regulações do Chaturmasya. Até os grihastas, eles devem raspar a cabeça, cortar as unhas, eles também não são poupados. Sannyasis, eles têm o direito de raspar a cabeça no meio. Baladeva Vishvarupa Purnima, eles podem cortar a barba e o cabelo, porque Vishvarupa é Balarama pessoalmente. Vishvarupa, o seu nome esclarece tudo, ele é a forma de tudo que você vê, o que você pode ver, o que você não pode ver, mundos infinitos. Tudo é a Swarupa de Balarama Anantadeva. Todas as formas pertencem a Hari Ananta, Hari Rupa Ananta. Então, Vishvarupa quis tomar sannyasi. Então, por isso que ele raspa a cabeça. Então, mas os mesmos os grihastas devem ficar de cabelo comprido o tempo todo. Você vai parecer feio com a unha comprida, com a barba comprida. Vocês já viram a foto de Prabhupada com a barba bem comprida depois de 4 meses? Prabhupada também seguiu. Se você precisar na metade, você pode cortar. Mas todos, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasis, Brahmacharis, todos os 4 ashrams, os 4 varnas e os 4 ashrams, todos devem seguir. Cortar a unha. Hoje você pode cortar. Você tem que seguir. Como você vai alcançar o problema? Ao seguir essas regras e regulações. Eu não tenho tempo. Ontem, às 6h10 da tarde, eu raspei a cabeça. O mosquito estava me picando. Mas mesmo assim, sobrou um pouco de cabelo aqui, que é difícil olhar aqui em cima, ver aqui em cima. O sol estava se pondo, mas eu não tinha mais tempo. Então, dessa maneira, vocês têm que seguir isso absolutamente. Não porque alguém dá uma prachada muito boa, você fala, Maharaja,
Ah, hoje eu vou comer. Ninguém está vendo, eu vou comer. Você acha que ninguém está vendo você e você vai comer? Não é assim, você tem que seguir. O Senhor Supremo está olhando você, Ele está dentro de você sentado, Ele está vendo. Ele prende você. Ele está sentado dentro do seu coração, Ele prende você. Cuidado. Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer outros sevas, eu tenho que parar por aqui, por favor, me perdoem. Com o que eu comecei? Yesham sa esha bhagavan dayoeda ananta sarvatmana asrita padam yadi nirvalikam te dustaram utitarant cha deva mayam no mamaham miti sa shigala bhakshe vancha kalpadurusaki pasindhu patitanang bhavanambo Vishnu. Jai Sri Sanatana Goswami Pad ki jai ho.